Fala galera, Cláudio na área. Se derrubar é pênalti, não tem VAR. Olha só aonde eu te trago. Vonovia Rua Stadium. Senhoras e senhores, estou na cidade de Bochum e vim ver o estádio do time do Bochum, que é uma informação que a gente já vem trabalhando nas nossas lives, informando as datas dos jogos e os resultados, e o Bochum está de novo perigando cair para a segunda divisão. Mas a história desse estádio, a história desse time eu reservo especialmente para você. Antes de mais nada, se inscreva no canal Futebol da Alemanha e também deixe o seu like, porque você com certeza vai gostar desse conteúdo. E depois de você ver o vídeo, fique à vontade para usar o espaço de comentários e dizer para mim qual foi a sua impressão de mais um time alemão que você conhece aqui no canal. Como você consegue ver, essa aqui é a placa que está numa das bases do estádio, e o que está escrito ali parece bobagem, mas eu vou ler para você. VfL Bochum 1848. Normalmente o ano que faz parte do nome do time também é o ano de fundação da equipe, mas não nesse caso. O Bochum foi fundado, na verdade, no dia 14 de março de 1938. Em 1848 começou a história deles mais como uma associação atlética. O que você está vendo aqui é uma entrada, ali ó, Eingänge Rollstuhlfahrt, ou seja, para pessoas que têm necessidades especiais. Aqui você já vê direto o gramado e do lado de lá você já vê a arquibancada. Eu vou encaixar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ali já tá escrito BOC. Então, 1848, volto a dizer, é o ano que foi feita, que foi construído, que foi iniciado, que foi inaugurado toda essa história que era somente uma associação atlética. Depois, em 1938, se tornou um time de futebol. Esse time aqui resulta da união de 3 times dessa época aqui, de 1938. Um deles se chamava Germania 06, o outro TuS Bochum e o outro Turfverein Bochum 48. Juntaram essas 3 administrações e deram início a essa história desse clube da camisa azul e branca, que é o Bochum. Você está vendo, é um prédio anexo ao estádio. Ali você está vendo Vonovia. Vonovia é o nome do principal patrocinador da equipe, por isso que tem o nome do estádio. E esse aqui deve ser o prédio ou administrativo ou prédio ligado à associação do futebol e também à associação de outras atividades, porque o Bochum não é só um time de futebol, eles também têm, como historicamente eu falei para você, a parte ligada à associação atlética, mas eles têm outras atividades esportivas, por exemplo, como o basquete e o handebol. Desde a temporada 1971-1972, essa equipe, eles oscilam entre a primeira e a segunda divisão, o que quer dizer que é um time cascudo. Esse time, quando ele chega na relegação, ou seja, na Relegation em alemão, e eu já expliquei isso para você em outros vídeos, mas eu te explico novamente. Relegation disputa sempre o terceiro pior time de uma divisão contra o terceiro melhor time da divisão inferior. A vantagem fica para o time que está na divisão superior, ou seja, caso o Bochum ganhasse de 1-0 um jogo e perdesse pelo mesmo placar 1-0 outro jogo, o Bochum, como está na primeira divisão, ele se manteria na primeira divisão. E o time que fizesse a terceira melhor campanha da segunda divisão só conseguiria subir para a primeira divisão se, por exemplo, tivesse perdido um jogo de 1-0 e tivesse vencido o segundo com 2 gols de diferença. Então, para quem está na segunda divisão, a garantia de jogar a primeira divisão é você ficar ou na primeira ou na segunda colocação. Você ficar na terceira colocação da segunda divisão não dá muitas garantias que você vai conseguir o acesso, porque você vai pegar uma equipe que faz parte da divisão superior, aonde o investimento rola mais fácil. De qualquer forma, o Bochum é um time tradicional e é um time que eu te apresento com muito carinho, porque afinal de contas é importante você conhecer a história dos clubes de futebol, porque nem sempre o fato de uma equipe ser internacionalmente ou ser de um país de primeiro mundo faça com que todas as equipes tenham sido campeãs. Por exemplo, o Bochum, ele nunca foi campeão do futebol alemão, mas isso não tira a sua qualidade
por isso que ele tem, aos trancos e barrancos, se mantido entre a primeira e a segunda divisão. Desde 1971 para cá, esse time nunca jogou a terceira divisão, ou seja, existe uma espécie de um equilíbrio nas forças dessa equipe aqui. E esse aqui, ó, é o laude deles. Desse lado aqui fica o fã-clube, no caso, as coisas são vendidas para os fãs, e nesse espaço aqui é um túnel, né, que dá acesso de um lado ao outro, que certamente tem essa parte ligada ao bloco de trás, que eu falei para você que estava ligado ao clube, e talvez também dê acesso também aos vestiários, acredito eu, ou seja, o espaço onde de repente o ônibus com o time ele acabe chegando e também tirando os jogadores para fazer as suas viagens. Mais um vídeo gravado aqui no canal Futebol da Alemanha. Espero que você tenha gostado, espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, como eu sempre falo, use o espaço de comentários e comenta comigo o que você achou, quais foram as suas impressões, porque esse estádio aqui tem mais de 100 anos, ele tem capacidade para mais de 26 mil torcedores e é um time guerreiro, é um time que não fica na primeira divisão com muita folga, mas ao mesmo tempo eles também não caem na relegação para qualquer equipe. Isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração dentro de um time centenário como é o Bochum. Um grande abraço para você, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Fala galera, Cláudio na área. Se derrubar é pênalti, mano. Onde eu te trago aqui, ó? Ao estádio Vonovia Rua